Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vera Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre por que devemos honrar os nossos pais, né? Na Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, é o quinto mandamento da lei de Deus, né? E aí a gente vai e pergunta, né? Como eu devo honrar pai e mãe? Em várias etapas da nossa vida, temos uma forma diferente de honrar os nossos pais. Ah, tá, mas eu não conheci o meu pai. Mesmo assim, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Meus pais biológicos que me colocaram no mundo, que me deu a vida, né? Por esse momento eu estou aqui. Ah, mas o meu pai era dependente químico. Meu pai era alcoólatra, meu pai abusava demais de mim, minha mãe foi muito ausente, minha mãe me deu para os outros. Como eu consigo resignificar o que foi me feito na infância para eu honrar o pai e a mãe? Porque hoje no nosso mundo, o que eu mais vejo, e assim, vejo bem perto de mim mesmo, filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com seus filhos, filhos que desprezam os pais, filhos que maltratam os pais, pais que maltratam seus filhos. Por que motivo, né, gente? Qual é o motivo de tanta indiferença, né? E aí às vezes a gente se pega, não, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe porque tá. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe, porque eles te deram a vida. Essa é uma parte. Você tem que perdoar os seus pais por alguma coisa que eles te fizeram na infância, que você não lembra, ou você lembra, consciente ou inconsciente, você tem que perdoar. Mas você só vai perdoar o seu pai e a sua mãe que te fizeram mal, que perdoar é diferente de honrar. Eu honro eles porque eles me deram a vida e se não fosse por causa deles, hoje eu não estaria aqui. Eu honro. Eu perdoo meu pai porque eu preciso do perdão dele para me seguir em frente. A energia masculina, o nosso contato, nós mulheres, o nosso primeiro contato com homens é o nosso primeiro contato com o nosso pai. Que seja pai biológico, que seja pai adotivo. A figura paterna que nos criou ali, que simboliza a parte da nossa sexualidade, o pai. E depois o nosso companheiro, o nosso marido, né? Então, desse primeiro contato nosso com o nosso mundo feminino, né? Com a nossa intimidade, a gente precisa da energia do nosso pai e da nossa mãe. O nosso pai simboliza a nossa parte financeira. Para os meus negócios ficar alinhado com a parte financeira, eu preciso da energia do meu pai. Eu preciso perdoar, resignificar, interiorizar, para eu me dar bem financeiramente. Porque se eu não tiver essa parte do amor do meu pai equilibrado, eu não vou conseguir nunca prosperar. Então eu preciso alinhar o meu amor com o meu pai, meu amor de filha com o meu pai. Ah, mas meu pai já faleceu, velho. Meu pai era assim, meu pai fez isso, mas você precisa fazer Ho'oponopono pro seu pai. Se for uma coisa bem enraizada, precisa de procurar uma hipnose, uma regressão, para você saber o que aconteceu, que você não consegue prosperar financeiramente. Agora, nossa prosperidade em relacionamentos, a gente precisa estar alinhado com a nossa mãe, porque a mãe é a parte do amor incondicional. A mãe é a parte do nosso contato, nosso, mulher, com o mundo físico, da parte
da parte dos relacionamentos que precisam ficar alinhados. Ah, mas eu não tive meu amor de mãe, minha mãe me deu para os outros. Gente, não vamos vitimizar. Naquele momento que sua mãe te deu para alguma pessoa, te deu para os outros, é porque ela achava, ela tinha conscientemente, ela sentiu que ela não tinha condições para te criar. E que se você ficasse com ela naquele momento, você ia passar fome. Você às vezes nem ia sobreviver e às vezes nem estaria aqui hoje. Entendeu? É por isso que nós temos que honrar os nossos pais. Eu tenho casos de gente que foi criado por avós, foi criado pelas ruas e sobreviveu e hoje se tornaram homens bem-sucedidos e mulheres bem-sucedidos, porque eles entenderam que o perdão liberta, o perdão liberta, o perdão vê você ver lá na frente, vê você ressignificando, você corrigindo um erro ali, você, quando a gente é adolescente, quando a gente está na nossa infância, o nosso primeiro contato é com os nossos pais, é o amor, é a proteção, é o carinho. Depois, nosso contato na adolescência, parece que a gente fica meio que contra pai e contra mãe. Ou às vezes a gente transfere mais amor para o pai ou mais amor para a mãe. Geralmente é para aquele que tem mais afinidade com nós ali. Geralmente ou é o pai ou é a mãe. Geralmente filha mulher tem mais afinidade com o pai, porque o pai protege, o pai cuida. E acaba que meio que fica aqui parecendo que é rival da própria mãe. Porque a mãe cobra mais, a mãe pega mais no pé. Então, o que acontece? Às vezes a gente se vitimiza muito. Nesse ponto que entra a nossa autorresponsabilidade. Em vez de eu ser vítima da história, porque eu não fui criada com meu pai, não fui criada com minha mãe, não tive carinho, não tive amor, eu começo a me vitimizar. Ah, eu não fiz nada na vida porque eu fui criada num orfanato. Ah, eu não fiz nada na vida porque eu fui criada por outra pessoa. Gente, nada é por acaso não. Nada é por acaso. Às vezes essa pessoa que te colocou no mundo, que te deu para alguém tomar conta, essa pessoa que te pegou para criar, que te criou como filho dela, quando você vai olhar na espiritualidade, naquela parte que fala de almas afins, essa pessoa que te criou, ela tinha um compromisso espiritual com você, ela não te gerou, mas ela se comprometeu diante da espiritualidade nessa vida agora, te adotar. Pensa, gente, que nada nessa vida acontece por acaso, não existe coincidências. Eu conheço muita gente que tem filhos adotivos e que os filhos adotivos tem tantas características deles mais do que o dos próprios pais biológicos, que geralmente quando é criança, a pessoa é adotada, quando chega na fase adulta, quer conhecer a origem, e não tá errado não, você querer saber a origem dos seus pais não, tá certíssimo. Só que o que acontece? Quando chega lá, você começa a conviver ali com o pai, com a mãe biológica, você descobre que vocês não tinham nada em comum, que você tem mais coisa em comum com a mãe adotiva, com o pai adotivo. Então, aqui quando eu faço atendimentos com gente que vem para questionar esse assunto de paternidade, que muita gente não consegue encarar isso de frente, que foi dado para os outros, que foi criado no orfanato, que às vezes também os pais que criaram, os pais adotivos também não são tão perfeitos, mas cada um dá o que tem, cada um dá o que tem, é o que recebeu, se não recebeu não sabe dar. E os nossos pais, os pais mais antigos, eles não tiveram carinho, gente, eles não tiveram amor, eles não tiveram compreensão. A minha mãe, ela foi criada só pela minha avó. Minha mãe não conheceu o pai dela. E a minha mãe tem uma história de vida muito linda. Minha mãe criou todos nós ali, ó. Minha mãe deu a vida dela por todos nós. E minha mãe fazia de um a tudo pra gente, nas possibilidades, nas condições dela.
Não foi pelo, ela não usou esse fato de ter conhecido o pai, de não ter conhecido o pai, para ela se vitimizar para a vida fora. Por isso ela nunca separou do meu pai. O casamento deles era um casamento fracassadíssimo, muito ruim, muito mesmo. Mas ela não separou do meu pai, que na cabeça dela, ela não tinha condição financeira de criar nós todos. Então ela achava que se ficasse com meu pai, nós íamos ter várias coisas, a gente ia ser muito bem criado, digamos assim. E nós somos muito bem criados, todos nós, mas por ela sozinha. A participação do meu pai foi muito pouca na minha vida, muito pouca. Gente, não tinha participação. De uma vida toda que eu me lembro, meu pai estava bêbado. Eu já comentei aqui no vídeo. Eu sentia muita falta dele, muita mesmo. E eu passei por vários traumas por conta disso. Meu pai sempre tinha preferência por um filho do que por outro. Minha mãe não, minha mãe já gostava de todo mundo igual. Eu falei no vídeo aqui também que eu casei, se eu não me engano foi no vídeo como eu cocriei a minha casa, mas, né, esse que é o nome do vídeo. Eu comentei aqui que a forma que foi, entendeu? Não foi legal, mas eu quis me sobressair lá na frente. Eu poderia ter criado as minhas duas filhas como eu fui criada, restritamente. A gente não foi criado com amor, não foi criado com carinho. E muitas vezes eu escuto os filhos falando: ah, mas eu não pedi para nascer. Gente, mas ninguém pede para nascer. A gente nasce. A gente nasce, ninguém pede. Não é porque eu não pedi para nascer que eu vou maltratar os meus pais, eu não vou honrar. Vera, mas tem pais abusivos, são mães ausentes, são mães mandonas. Nós mães, nós temos um certo hábito de achar que nós somos donos da razão. Mas nós não somos, gente, nós não somos. Nós somos seres humanos, nós também somos falhos. Nós não temos que mandar na vida dos nossos filhos, querer que os nossos filhos façam aquilo que a gente quer. Eles têm que fazer as coisas dentro do nosso contexto até eles serem maior de idade. A partir daí a vida é deles. Eles já podem fazer as próprias escolhas, eles têm condições de escolher o que eles querem para a vida deles ou não. E muitas vezes a gente interfere. Eu não tenho filho homem, mas minhas irmãs tinham filho homem e eu via como que elas tratavam os filhos homens. Entendeu? O filho homem é diferente de filha mulher. Vejo caso também, assim, das mães que dormem com os filhos, sabe? Até uns 12, 13 anos o filho tá dormindo com a mãe. Aí depois cria o mal de Édipo, que o filho acha que é marido da mãe. Entendeu? Se a mãe é separada, a mãe não pode arrumar um relacionamento porque ela fica pegada no filho. O filho não consegue ter um relacionamento afetivo por conta da mãe, a mãe prende. A gente tem mania de querer escolher as experiências que nossos filhos vão passar e nós não temos esse direito, gente. A gente não tem esse direito. A gente não pode fazer isso. É importante os filhos honrarem seus pais e suas mães? Sim. Mas nós, como pais e mães, nós também temos que honrar os nossos filhos. Nós temos que deixar eles fazerem a própria escolha deles. É errando que ele se aprende as coisas. Entendeu? Vendo lá na frente, passando pelas experiências, caindo, levantando, chorando, sorrindo. A gente não quer, mas é necessário. É necessário para o aprendizado deles como ser humano ser assim. Então, temos que honrar nossos pais, sim. Eu lembro que quando, igual eu comentei no vídeo anterior, que eu casei com um homem mais velho, porque eu sentia tanta falta do meu pai era tão ausente, quando meu pai viajava muito, e quando ele não estava viajando, ele estava em casa dormindo, né, porque chegava da viagem ele dormia, e quando não estava viajando, estava bêbado. Eu sentia muita falta dele. Meu pai pegava demais no meu pé, meu pai judiava demais de mim, meu pai tinha preferência pela minha irmã mais velha. Então, e nem por isso, gente, quando eu conheci o Ho'oponopono,
A primeira coisa que eu fiz foi limpar. A partir do momento que eu limpei, do fundo do meu coração, que eu entreguei aquilo ali, que eu entendi, que eu comecei a perdoar ele, que eu entendi que ele só deu pra mim o que ele tinha, que ele não era culpado de nada, que ele nem sabia das coisas que ele fazia. Ele não tinha outro jeito de ser, aquele jeito foi o que ele recebeu dos pais dele. Aí eu entendi, eu comecei o meu processo e todos os dias eu perdoo um pouco mais. Minha mãe era o sargento ali, minha mãe mandava, a gente ditava regras, a gente tinha que obedecer. Minha mãe impunha, minha mãe colocava muito medo na gente, medo para relacionamento, medo para sair de casa. E aí, quando eu casei, né, que meu casamento começou a não dar certo, eu culpava minha mãe pelos medos que minha mãe me fazia passar durante a vida e que eu levei ali para o casamento. Eu culpava minha mãe demais mesmo. E no fundo minha mãe não tinha culpa de nada. Era um jeito que a minha mãe arrumou de colocar medo na gente, em mim, nas minhas irmãs e nos meus irmãos, para ela conseguir manter a gente no trilho ali. Ela não fez por mal, era o jeito que ela tinha de passar isso, de criar a gente, era o jeito que ela arrumou para isso, para manter a gente ali nas rédeas dela. Então, quando eu comecei também a fazer Ho'oponopono, que eu comecei o auto-perdão, eu comecei a me perdoar primeiro. Eu assumi a minha responsabilidade sobre a minha vida, sem vitimizar, sem culpar minha mãe. Entendi o lado da minha mãe. Foi em 2017, eu e meu irmão levou minha mãe para o norte de Minas para fazer um tour pela cidade onde minha mãe nasceu, para resgatar as memórias que a minha mãe passou e eu conheci um pouco da história dela. Hoje eu honro a minha mãe, eu sou grata imensamente por ter a minha mãe como mãe, demais mesmo, porque se não fosse por ela, pelo jeito que ela me criou, hoje eu não estaria aqui. Então, perdoa porque a gente é falho, mãe é falho, sua mãe falhou com você. Mas leva pra frente, seu filho precisa viver as experiências dele. Quando eu entendi isso, eu soltei. Eu soltei as minhas filhas para elas viverem a própria experiência dela. Porque uma vez a minha filha mais nova, mãe, me deixa eu viver a minha vida. E eu falava, não, minha filha, eu tô fazendo isso pra você não sofrer. Mãe, deixa eu sofrer. Deixa eu passar pelas minhas experiências para me saber como que é, senão eu não vou saber. A partir desse momento, eu entreguei, eu soltei. É lógico que a gente é mãe, a gente preocupa, eu não deixo de preocupar. Mas eu entendi, gente, a partir desse momento que eu entendi, que eu soltei, que eu deixei elas viverem a própria experiência delas, as coisas começaram realmente a acontecer. Então a parte materna é a parte das emoções para o relacionamento. Você tem que se alinhar com a sua mãe, o seu relacionamento ficar saudável. Mesmo se ela não estiver mais aqui entre nós, pede perdão à memória dela, aos ancestrais que vieram antes dela, que às vezes ela veio trazendo, foi coisas de ancestralidade para o mundo atual. Honra, perdoa, o perdão liberta, gente, liberta a gente de tanta coisa mesmo. Tá bom, gente? Ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas honra, né? Eu precisava falar desse jeito mesmo. Tá bom? Vamos soltar nossos filhos para viver as próprias experiências. E lá na frente eles vão nos agradecer demais por a gente ter deixado eles viver a vida deles do jeito que eles acharam melhor. Tá bom? Então fica assim, se você gostou desse vídeo, assine o sininho das notificações e deixa um like, tá bom? Muito obrigada mesmo por você estar aqui comigo. Se vocês quiserem que eu fale de um outro tema, o tema mais cotado aqui, que for mais pedido nos comentários, eu vou trazer ele, vou fazer um vídeo só sobre esse tema, tá? Muita luz, muita paz, muito amor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.